Boa noite, então. Vamos ver quem é mais que vai chegar. Já tem 15. Tem duas pessoas que chegaram e eu não vi. Deixa eu ver. Cibele, a Jéssica Roberta. Boa noite, Jéssica. Idriele. Boa noite, Idriele. Boa noite. Tudo bom, querida? Tudo. Bom, Cibele, Jéssica. Jéssica Moreira. A Vanessa está aí. Já botei. 18. Jéssica Moreira. Temos 17. Será que não vai aparecer mais ninguém? Chegou mais uma. Vamos ver quem foi. Valéria? Valéria? Boa noite, professor. Boa noite, querida. Tudo bom? Tudo bem. Valéria. Isso. Valéria. Chegando. Júlia. Boa noite. Boa noite, professora. Eu ainda estou no trabalho, mas daqui uns 10 minutinhos eu vou para casa, tá bom? Tá bom. Mas pelo menos já sei que você vai estar presente, né, querida? Tá show. Tá bom? Boa noite. Bom, gente, vamos começar. Inicialmente, a gente vai fazer a vista de prova. E o que eu organizei aqui? Porque a gente não teve aula da semana passada, porque a gente teve a palestra no dia 2, não é isso? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as avaliações. Eu considerei o resultado, de uma forma geral, foi bom, assim, para uma matéria que
que é diferente dos parâmetros de que vocês estão acostumadas, né? Porque a didática é uma matéria diferente. E eu achei que, em termos gerais, eu achei que o meu resultado não foi tão ruim. Apesar que eu tenho certeza que algumas pessoas vão querer fazer a nova chance para poder melhorar. E devem fazer, né? Se ficou com uma nota baixa, mais abaixo, eu acho que as pessoas devem fazer sim, para poder melhorar. Então, de uma forma geral, eu não sei se vocês viram, eu coloquei, quando eu fiz a correção no AVA, eu fui colocando como que estava a sua primeira questão, se ela estava aprofundada, se ela não estava aprofundada, se faltavam alguns elementos que você deveria ter tocado no assunto, né? E a primeira questão era aquela que falava, o trabalho eu vou ler a questão e a gente vai comentando essa questão. Deixa eu ver quem que chegou agora. Chegou mais uma? Não, eu sou a 20ª mesmo. Eu sempre esqueço que conta comigo também, né? Então, a nossa primeira questão, ela falava sobre o trabalho docente é parte integrante do processo educativo mais global pelo qual os membros da sociedade são preparados para a participação na vida social. Então, segundo o autor Libânio, 2013, a educação, ou seja, a prática educativa, é um fenômeno social e universal. Explique com suas palavras. Por que ela é um fenômeno universal, né? E social? Então, isso aí, eu queria que vocês falassem exatamente por que essa a educação ela é esse fenômeno universal e social. Gente, era algo muito simples. Teve gente que às vezes deu um passeio, falou um monte de coisa e às vezes não conseguia, às vezes, responder a questão. Mas, na medida do possível, eu fui aproveitando tudo que eu poderia aproveitar das questões, né? É só dessa não, das questões de vocês. Então, na realidade, o que vocês teriam que estar falando, né? Sobre a resposta dessa questão. Primeiro, porque ela existe que ela é um fenômeno universal e social, porque a educação, ela perpassa por todas as sociedades, né? As pessoas têm que estar preparadas para viver no meio social, e cabe a cada sociedade, isso está dentro do texto mesmo, vocês poderiam responder com as palavras de vocês, cabe a cada sociedade cuidar da formação desses indivíduos, seja nas capacidades físicas, intelectuais, morais, crenças, tarará, tarará, né? Então, ela é uma atividade humana que existe em todas as sociedades. Quando ela existe em todas as sociedades, a gente está fazendo o quê, gente? Universalizando, né? E ela também, por sua vez, ela não é única para todos. Ela vai o quê? Ela varia. Lembra que a gente fala de época para época, de sociedade para sociedade. Então, toda sociedade, seja ela qual for, ela educa, né? Ela educa todo o tempo, ela tem a sua forma de educar, ela tem a sua forma de educação. E para quê? Para que os indivíduos possam ser cidadãos e possam participar ativamente dentro da sociedade. Era uma coisa assim, simples, para vocês responderem, tá? Então, eu fui aproveitando tudo que dava para aproveitar, eu fui aproveitando das avaliações. Fabiana, eu posso subir com você e descer com sua mãe? Não, então peraí. A Bia falou que ela pode subir comigo. Vamos lá, fecha aí. Bia, o microfone está aberto. Bia, seu microfone está aberto. Vamos ver se ela fechou. Se não fechar, eu fecho aqui. Só rapidinho. Acho que fechou. Bom, a questão 2,
comente a importância da didática para o docente e fazer um relato. Foi o que eu pedi para vocês. Só um minutinho, que eu acho que tem gente com o microfone aberto. Não. Então, eu pedi se vocês podiam fazer um comentário sobre... Na realidade, são duas respostas dentro dessa duas. Qual a importância da didática para o docente? Que a gente sabe como que ela é importante, né? Porque ela que dá sustância, eu costumo dizer que ela vai sustentar, que ela dá sustância ao trabalho do professor, né? É ela que faz com que essa prática realmente exista. É isso que eu queria que vocês discutissem nessa primeira parte. Na segunda parte, o que eu queria? Eu queria que vocês falassem um pouco. Teve a grande parte, todo mundo foi colocando, mas algumas pessoas não souberam assim, dosar, organizar de uma forma geral. Às vezes, colocava Platão lá em cima, lá embaixo, como se fosse uma coisa. A gente tem que fazer uma cronologia. O que é cronologia? Você poderia vir falando da sociedade, né, que já o que o homem sempre ensinou, né, e sempre aprendeu. Muita gente tocou nisso, eu fiquei feliz da vida. Muita gente falou até na educação difusa, né, que aprendia intuitivamente. Achei isso muito bacana, é sinal de que vocês... Isso aí é uma fala, foi fala minha, achei bacana, porque muita gente tocou nisso. E muita gente, às vezes, ia direto para, como é o nome dele? Para Comênio, e esquecia de passar um pouco pelos nossos filósofos que foram tão importantes também, né? Porque ali já tinha essa ideia, as comunidades primitivas, né? Que todo mundo ensinava através da prática. Isso era importante ter tocado neles. E também muita gente às vezes esquecia de falar dos filósofos mais atuais. Mas, no geral, acho que todo mundo deu o seu toque, conseguiu pontuação nessa questão. Bom, a outra questão... Às vezes, eu até pensei assim, muita gente deve ter pensado assim, nossa, tem que falar aquilo tudo, mas teve gente que soube assim, sintetizar muito bem, através de uma fala, o Rousseau, o Herbert, os Passos, né? Que soube falar um pouquinho do Pestalozzi. Gente, quando a gente coloca de 15 a 20, vocês podem escrever 20, todo mundo quer escrever 15. Mas podem escrever 20 linhas, não tem problema. Mas eu vi que muita gente, às vezes, escrevia 5, 6 linhas para uma resposta que, às vezes, tinha que ter de 15 a 20. Ou de uma pergunta, ou uma questão que valia, eu acho que é de 10 a 15. Aí o pessoal quer escrever 6. Essas coisas, principalmente quando nós vamos fazer um concurso, isso tudo é levado em consideração, o número de linhas que é pedido. Às vezes você não pode nem ultrapassar, mas você tem que estar dentro daquela proposta, né, que foi pedida. Bom, a terceira questão falava-se da didática, né? Sabemos que a didática é a disciplina que estuda o processo de ensino em todos os seus aspectos, né? Os objetivos educativos, os objetivos de ensino, os conteúdos científicos, os métodos, os meios de ensino e suas formas organizativas de ensino. Por isso, o trabalho docente, entendido como uma atividade eminentemente pedagógica, envolve alguns objetivos primordiais que se interpenetram. Comente sobre eles e também sobre suas tarefas ou funções didáticas do professor para a realização do processo de ensino-aprendizagem. Achei bacana porque, olha, tem gente que copiou, mas teve gente que elaborou e colocou com suas palavras. Essas, como é que se diz? Essa me deu muito trabalho para fazer, para elaborar. Eu sabia que você ia falar. Eu fiquei quase um dia inteiro, Marinéia, nessa questão, sem exagerar, tá? Não, mas eu imagino. Formular. Porque você colocou com suas palavras, eu lembro, Beatriz, você colocou com suas palavras
tudo, assegurar, né? Porque a gente tem, eu até botei aqui na página, deixa eu ver se eu botei na página. Assegurar os alunos o domínio mais seguro. Aí você já botou de uma forma diferenciada. Por isso que eu toquei no assunto, e você pescou. Colocou de uma forma diferenciada. Tem gente que copiou. Tchum. Não. Fez uma elaboração pessoal. Isso é muito legal, entendeu? Muito legal mesmo. Essa questão e algumas coisas eu sei que vocês poderiam ter colocado, por exemplo, na questão do planejamento, da avaliação, né, da direção, são coisas que são importantes. Então, mas foi tranquilo. Então, aí a última questão, gente, era uma questão, vocês observaram que essa questão estava em todas as provas. Eu fiquei até feliz, porque a maioria das pessoas fizeram conscientemente, falando da importância dessa disciplina, principalmente para a gente, né? E para todos os professores, né? Como que ocorre o processo de ensino-aprendizagem, né? O que a didática pode favorecer? E mais importante foi também que a importância era que vocês fizessem uma adequação, principalmente no momento que a gente está vivendo de pandemia, como que essa matéria chegou até vocês, o que ela poderia ser feita, né? Os desafios mesmo, né, do conhecimento. Vou usar a frase de uma das alunas aí, hein? Alguém vai pescar. Foram muitos os desafios para fazer o conhecimento chegar até os meus alunos, né? Alguém colocou isso. Então, olha só. E a didática, querendo ou não, ela favorece isso, não é verdade, minha gente? Porque vocês, professores, nós, professores, tivemos que nos reinventar. Eu vejo as minhas ex-alunas, não só daqui de Maricá também, postando as aulas que elas estão dando para os seus alunos por videoconferência. Olha que bonitinho. Eu fico até feliz. Eu disse assim, poxa, está todo mundo se reinventando. Então, isso é muito importante. E nesse momento de pandemia, né, dessa loucura toda, por exemplo, a minha filha estuda na UFRJ, está parada, porta fechada. Ela vai perder um período inteiro. Ela falou, mamãe, ela está no 7º período de educação física, ela vai perder o período todo. E a gente, pelo menos, está tentando resgatar esse período para que ninguém perca nada, né? Certo? Mas, no geral, eu gostei muito desses questionamentos, da última questão, de que vocês foram colocando. Acho que todo mundo usou de seriedade, achei isso muito bacana. É isso. Se alguém quiser depois, no final da aula, falar alguma coisa, eu já conversei com algumas sobre prova, no privado também, mas foi tudo tranquilo, assim, a gente expliquei algumas coisas. E eu vou conversar com vocês agora de um trabalho que eu vou passar para vocês, tipo seminário. Como que eu vou fazer isso? Vocês têm um grupo de vocês, não tem? Tem um grupo, sem ser esse que tem dos professores? Sim ou não? Sim. Sim. Então, o que acontece? Eu tenho, como nós estamos trabalhando, nós terminamos em tendências, que a gente iria passar para outro conteúdo, mas tinha algo também dentro das tendências que são interessantes e que a gente pode estar trabalhando. Deixa eu ver aqui, Isabelle. Então, eu não sei se vocês já tem grupo formado aí? Tem algum grupo formado de vocês? Que eu posso utilizar o mesmo. Já tem? São quantos grupos? Nós temos o Tem grupo do trabalho do de sociologia. De sociologia a gente já formou. Mas é o mesmo tema ou são temas variados?
Temas variados. Temas Eu variados. precisaria de 7 grupos. São 5 grupos. O meu são 7. 5 grupos com 6 integrantes. O meu são 7 grupos. Talvez. Vocês conseguem interagir um com o outro ou cada um montou o seu grupo? Porque vocês vão ter que conversar. Eu pensei assim, do 1 ao 4, do 1 ao 4, do 5... Ô Marinéia, Oi, só uma fala. sugestão. Pode dar. Eu acho que se tentar manter o grupo que a gente já tem, isso é porque a gente não teve muito tempo de ter muita afinidade. Então, esse grupo que a gente montou, a gente já começou a trocar, a ver como que é. Fica mais fácil do que você ter que partir do zero. Bom, também a gente pode fazer isso. O único problema que eu vou ter é porque talvez eu tenha que dissolver. Aí eu tiro. Deixa eu ver. Mas todos os grupos são... Quantas pessoas no grupo? Mesmo grupo? Quantas pessoas no 6. grupo? Somos 6 em cada grupo. 6? 6. Jéssica Roberta, são 6. Então, vamos manter os mesmos grupos. Eu acho que é até melhor, sabia? Porque... Porque a gente já tem até grupo do grupo do trabalho. Aí fica mais fácil. Sim, senhora. Mas eu queria, por exemplo... Vou fazer o seguinte, então. Vamos manter os mesmos grupos e eu vou diminuir, então, eu vou ter que tirar aqui. Vou deixar Anísio Teixeira, Benival Saviani. Vou deixar 1, 2, 3... Sabe por quê? O que eu imaginei? Eu queria que vocês tivessem conhecimento de alguns educadores brasileiros e também um grupo iria falar de escola nova, né? O movimento escolar novista. Então, eu vou ter que suprimir alguns. Anísio Teixeira, vou deixar. Tem Demirval Saviani, Fernando de Azevedo, eles vão ser falados na Escola Nova. Então, eu vou deixar Escola Nova. 2, 3, 4, 5. Olha só, eu vou deixar Escola Nova, porque quem for falar de Escola Nova, com certeza vai falar um pouquinho de Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes. E vou pegar esses educadores que são importantes. Eu poderia tirar até Paulo Freire, mas eu vou deixar, porque ele é o mais comentado, é bom a gente conhecer mais a fundo, né? Então, o primeiro tema vai ser Escola Nova. Aí, depois, nós vamos ter Anísio Teixeira, educadores notáveis brasileiros, né? Vocês vão pesquisar sobre esses educadores. Quem fizer a Escola Nova, com certeza vai falar um pouco desses, assim, rápido. Marinéia. Oi, fala, querida. Eu achei esse livro aqui da minha época de magistério. Não sei se você conhece. Conheço, eu tenho. Ele tem. Tem. Ele fala um pouco dessa da Escola Nova? Escola Nova, tradicional. Isso. Fala um pouco.
Tem muito material, o Movimento dos Pioneiros da Escola Nova, o grupo que for falar vai trazer isso. Quando ele traz essa problemática toda que ocorreu, essa mudança toda do tradicionalismo para a escola nova, o que vai ocorrer? Vão aparecer esses notáveis educadores brasileiros, como Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes e outros, né? Demerval Saviani, aí vai. Então, e esse fala de escola nova. Aí vamos entrar um grupo de notáveis educadores brasileiros. Aí um grupo vai falar de Anísio Teixeira, outro vai falar de Demerval Saviani, outro vai falar de Darcy Ribeiro e outro de Paulo Freire. Aí a gente fica com um grupo de 5 pessoas, 5 grupos, todos com assuntos afins, entendeu? Porque são importantes nesse momento para a gente, até para conhecer, eu acho que fica bacana. Tá bom? Aí como é que eu vou sortear isso? Eu não sorteio. Eu vou delegar? Eu vou delegar, então. Seria o melhor. Bem, o grupo... Seria o melhor você delegar. Eu vou delegar, então. Vamos lá. O Ângelo fez grupo isso, de Beatriz Braga. Quem é seu grupo, Bia? Fala por Abre o número. microfone, Bia. Você vai anotar aí? Peraí. A Bruna. Os grupos. Oi? Os grupos. Eu vou perguntar aqui. São separados por número. Por quê? Os grupos do Ângelo estão separados por número. Então tá. Pode manter os números também, para ficar mais fácil. Então vamos lá. Grupo 1, quem é? Você vai continuar? Foi Beatriz, Bruna. Peraí. Beatriz, Bruna. Cibele. Cibele. Ela perguntou o grupo 1, vai manter o mesmo número do Ângelo? Não, mas aí não tem problema ser o mesmo grupo do Ângelo, não. Não precisa. Vai lá, vai você. Ela quer saber os nomes para compor. Os nomes, eu estou copiando. Vai. Cibele. Parou na Cibele? Parei. Rafaela. Jéssica Roberta. E Júlia. Vocês vão ficar com Escola Nova, Movimento dos Pioneiros da Educação, tá? Movimento. Professora, já voltei, tá? Tá bom, amor. Seja bem-vinda. Movimentos Pioneiros da Educação. Então, aí vocês vão falar da Escola Nova. Isso. Outro grupo. Grupo da Cíntia. Vai, Cíntia. Cíntia, Caroline. Valéria. Flaviane. Vanessa. E Josiele. Vocês vão falar... Deixa eu ver aqui. Vocês vão falar de Anísio Teixeira. Aí o título de vocês será Educadores Notáveis Brasileiros. Vocês vão estar dentro desse Educadores Notáveis Brasileiros, só que vocês vão falar de Anísio Teixeira. Vão pesquisar tudo sobre ele. Educadores Notáveis Brasileiros. Anísio Teixeira. Porque vão ter outros. Vocês serão logo o grupo 2. E outro grupo, o grupo de Marlene. Tamires? Vamos lá, Tamires. Isabelle. Victória. Boângrata. Eu gosto muito desse nome, Boângrata. Vai, querida. Jéssica. Qual Jéssica? Tem duas. Jéssica Moreira. Jéssica Moreira, né?
Ah, é. A Jéssica Roberta já entrou. Vai. Jéssica Moreira, Jéssica, Brielle Driele, e Kathleen. Kathleen. Então, vocês vão falar de Dermeval Saviani. Dermeval Saviani. Próximo grupo, também dentro de Educadores Notáveis Brasileiros. O grupo da Marlene. Marlene? Quem é seu grupo, Marlene? Alô? Marlene, você está com o som desligado. Vamos. Fala, amor. É Marlene, Glauciele. Quem? Glauciele. Graciele? Graciele ou Gracilene? Glauciele? É Graciele, né? É. Graciele. Aham. Kétrio. Catherine? É Kétrio. Peraí. Não sei se fala. É Kétrio. Mas a Catherine já entrou? É Ketrile. Kétrile. É Kétrile. Mas entrou no... Quem que entrou no... Oi? A outra é Kathleen. Você é Kathleen. Eu não sei. Catherine, essa é Catherine. E a outra? Não. Gente. Juliana Marques. A do meu grupo outra é é Kathleen. Não tem. Essa aqui é K-E-L-Y-N. Ela tá fazendo pra mim na matéria, que ela é de outro período. É. Mas, Ela só faz quinta e sexta. Ela não faz comigo. Então não tem. E agora? Vai ficar com 5? Vai. Aham. Peraí, tem que continuar. Tem a Juliana. Juliana Marques. E o Daniel. Peraí. Juliana. Quem mais? Daniel. Depois de... Não, tá faltando uma. Depois de Juliana. Daniel. São 5? Nós somos 6. Não, mas tá faltando uma. Você falou Você alguém? botou a Ketrile. Já. Coloquei a Ketri, Greuciele, Marcele, A Marcele que não entrou. Ah, eu falei Marcele, você esqueceu aí. Não, eu pedi para você repetir, aí você repetiu Daniel, mas não falou Marcele. Ah, tá. É Marcele. Tá bom. Nós somos 6. Tá, vocês vão falar... Dermeval Saviani... Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro? Isso. Que é também importante de nós conhecermos. E aí o tema é Educadores Notáveis Brasileiros, né? Agora, quem é o quinto grupo? Quem é que não me deu o nome ainda? Que possa colocar. Duda, vai. Maria Duda. Oi? Ariane. Ana Beatriz. Raika. Andressa Balsar. E Nayara. Vocês vão falar de Paulo Freire. Okay. Agora, deixa eu dividir aqui com vocês. Escola Nova. Anísio Teixeira e Dermeval Saviani, vocês vão ficar no dia 30/6. Estão anotando aí?
30/6. E os outros 2 últimos grupos, dia 7/6, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. 7/6. Dia 7? Isso. 7/7, né? Ah, sim, 7/7, é isso aí. Tô eu com 7/7, gente. Gente, meio do ano já, hein? Jesus. Então, vocês vão pesquisar sobre esses educadores e o primeiro grupo vai pesquisar sobre escola nova, né? Porque traz toda essa reformulação e vão apresentar em forma de seminário. Cada elemento, cada integrante tem que ter uma fala. E nós espero que já seja presencial até lá, né? E se não for, vai ser por aqui mesmo, tá? Mas vamos rezar para ser já presencial. Que acabe logo isso, gente. Tá bom? É isso. Deixa eu ver o que mais. Aí você também vai querer apresentação de slide, Marineia? Pode fazer. Pode? Pode. É só eu passar vocês para anfitrião. Alguém do grupo passa a ser o anfitrião, aí você vai poder fazer o compartilhar a sua tela, tá bom? O Ângelo pediu que enviássemos para o e-mail dele também, que aí ele vai passar a apresentação. Ah, então eu posso passar também. Porque Beleza. a gente não sabe muito lidar com o Zoom nesse negócio de compartilhar. Não, então faz isso. Quando estiver pronto, vocês mandam para mim no dia e eu compartilho as telas todinhas dos trabalhos. Não tem problema não, fica melhor. Foi boa ideia do professor Ângelo. Porque aqui eu já estou mais ou menos familiarizada, né? Certo? Bom, é isso. Agora, deixa eu explicar para vocês, aproveitar que nós estamos aqui, eu coloquei nos grupos de vocês, acho que foi ontem, a questão da segunda opção de avaliação. Estou pedindo que todos os professores conversem com vocês, porque eu expliquei para a representante, liguei, conversei, mas mesmo assim algumas dúvidas surgem, né? Então, o que acontece? Os alunos que, por exemplo, não fizeram avaliação nenhuma, nem comigo, nem com outros professores, não precisam fazer requerimento. Nós vamos mandar a avaliação vai ser na mesma proposta das demais, só que essa avaliação ela vai agora pelo e-mail do AVA, porque vai para o e-mail do aluno, e ele vai devolver também pelo e-mail do AVA, pelo e-mail. E essa avaliação eu vou postar hoje, por exemplo, para quem não fez minha prova da P1. Então, e tem direito a fazer também, mas aí é assim, se alguém quiser fazer a minha prova hoje, vou postar hoje, inclusive, para essas pessoas. Aí tem que fazer um requerimento, que o último prazo é amanhã, para poder fazer e modificar a nota. É uma outra chance. É uma segunda opção, mas é uma outra chance para essas pessoas que ficaram com nota mais baixa na prova. Mas só que tem uma coisa, não sei se os professores estão explicando. Se você quiser fazer, a outra nota morre, fica valendo só essa. Se você tirou uma nota maior na outra e tirar uma nota menor nessa, vai ficar valendo a menor. Isso tem que ficar bem claro, tá, gente? Inclusive, isso está escrito no requerimento, tá? Aí tem que fazer um requerimento pedindo que eu gostaria de fazer a prova do professor tal, aí a disciplina, entendeu? É isso. Mas quem não fez prova nenhuma não precisa fazer requerimento. E a gente vai estar mandando. Agora, o Carlos Daniel entrou em contato com alguém?
Ele está no trabalho de vocês? O Carlos Daniel do grupo de quem? Ele está no nosso, da Marlene. E ele entrou em contato, Marcele? Sim. Eu tenho falado com ele. Inclusive, hoje eu estava falando para o Gilberto. Gilberto tem que mandar a avaliação dele, porque ele não fez avaliação, acho que quase com ninguém, né? Mas ele tem que fazer, a avaliação, tem que mandar para ele também. Vou mandar hoje. Outra coisa, foi bom até falar. Eu conversei até com a Cíntia, porque eu tenho pedido a Cíntia muito. A Cíntia sempre eu falo, Cíntia, viu a questão dos trabalhos, né, Cíntia? Esse pessoal que não fez prova nenhuma, ó, a Júlia. Júlia, tá aí? Ó, quem não fez trabalho nenhum, eu tenho 3 trabalhos. Podem fazer para a gente poder. Vai ser o mesmo trabalho, mas vocês podem fazer o trabalho e mandar para o meu e-mail, tá? Tem que ter os trabalhos, porque a prova só vale 7 pontos. Por isso que eu falei. Ô, professora, a prova, a senhora vai. A prova, a senhora vai. Quando eu posso a sua? Eu vou postar a prova hoje, Júlia. Já fica postada. Você tem até a semana que vem, no dia, você tem que até o dia 16 para mandar a prova. São 4 questões. Tá bom. Aí você tem até terça que vem. Vou postar hoje, tá? Eu vou até avisar, eu vou pedir para a Cíntia tá aí, né? Cíntia e a Jéssica postar, vou estar no grupo de vocês têm um outro grupo lá dentro, não tem? Colocar lá para chamar a atenção das pessoas que precisam fazer as provas e os trabalhos. Tá bom? Professora, a Valéria pediu para avisar que a internet dela tá caindo toda hora. Tá, meu amor, obrigada, não tem problema. A Valéria, eu acho que nem vai fazer prova, vai? Acho que não, ela fechou comigo. Aí, o que acontece? Eu vou pedir para colocar, porque esses trabalhos continuam valendo. Então, vão ser os mesmos trabalhos, porque é o mesmo conteúdo. Então, façam os trabalhos, gente. Não deixa de fazer, não. Porque, às vezes, uma pessoa ficou com uma nota mais baixa porque não entregou trabalho. Tá? O trabalho está lá no AVA, né? Não, o trabalho está na trilha, e eu vou pegar, como o outro estava no AVA e foi por tempo determinado, eu vou pegar e vou mandar para amanhã, eu mando para o e-mail da turma, para o e-mail não, eu vou mandar para a representante, para ela colocar para o pessoal que precisa fazer. Manda no meu e-mail, Mariné. Vou mandar para. Mas eu tenho seu e-mail, Cíntia? Acho que não. Tem, você me mandou o requerimento no e-mail? Ah, sim, tem. Então eu vou mandar para o e-mail da Cíntia. E 2 trabalhos estão na trilha, gente. É só ir na trilha e pegar. Tem 2 trabalhos lá. Só esse último que não tem, que é sobre instrução, didática, teoria da instrução. Só esse que não tem. Os outros já estão todos no AVA, na trilha. É porque o outro era com um tempo determinado para ser feito, tá? Mas eu vou estar mandando para a Cíntia, tá, Cíntia? Aí professora. Você... Fala, amor. A prova dos outros professores vai ser no dia da aula deles. Para quem quiser refazer. Como? A mesma forma, eles vão postar essa semana e vão para você entregar na semana que vem, na aula deles. Igual que foi da outra vez, uma semana para fazer a mesma coisa. Entendeu, Andressa? Entendi, Andressa? Obrigada. Aí é a mesma forma, tem uma semana, até porque vai ser uma prova atrás da outra para quem não fez, né? Antes não, era intercalada. Bom, é isso. Bom, trabalhos. Então, hoje... Oi, pode falar. Eu queria saber como funciona esse negócio da P1 e P2. Aí some as duas, eu não entendi muito, não. Quem está falando? Catherine? Nayara ou Catherine?
Kathleen. O Kathleen, como funciona é assim, a P1, a média para a gente aqui é 7, né? Depende, eu não sei se mais professor é 7,5 ou se é 7. E 7,5. 7,5. Então, você tem que tirar pelo menos 7,5 e 7,5 para poder passar. Aí você soma, entendeu? Você tem que ter pelo menos 150 pontos, né? Se for 7,5. Se for 7, para alguns, aí tem que tirar 140 para dividir por 2. Porque divide por 2. Para você passar direto, você tem que ter 7. Aham. Entendi. Entendeu? Isso aí. Bom, hoje a gente vai voltar rapidinho, porque tem o pessoal que vai, como é a nossa semana de revisão, né? A gente vai voltar rapidamente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Chegou mais alguém depois? Já estou com 25 e fechei o caderno. Eu tenho que anotar. Quem chegou? Nayara. Nayara já tinha chegado? Não. Vitória. Raika. Tudo bom, querida? Raika também chegou? Sim. Oi, Raika. Tava com... Então, acho que agora foi. Nayara, Vitória e Raika, que chegaram depois. Boa noite, professora. Eu cheguei agora. Josiele. Consegui entrar só agora. Tá bom, pelo menos chegou. Josiele. Beleza. Josiele, você também vai fazer a avaliação, não é, Jô? Isso. Aí tá faltando um trabalho, tá? Não deixe de entregar não, Jô, porque aumenta a sua nota, tá? Professora, eu enviei os 3 na sexta-feira. Sexta? Eu vou até olhar. Isso. Tá bom. 1 foi no AVA e 2 foram no seu e-mail, professora. Você conseguiu mandar pelo AVA? Com a data fechada? Consegui, chegou o comprovante para mim. Eu vou até... Mesmo com a data passada. Mas quando a data fecha, ele não aceita não, por isso que eu tô achando estranho. Não tem nada para eu não tenho nada para eu corrigir lá? Ah, sim, porque para mim apareceu que foi enviado. Então você faz, Josi, faz o seguinte, manda para o meu e-mail também. Pode ser por e-mail. Tá. Todo mundo vai mandar para o meu e-mail, porque vai estar fechado, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode ser. Obrigada, professora. Nada, querida. É porque quando fecha a data, a gente coloca uma data para fechar. Aí ele não aceita mais. Eu abri o AVA ontem, no trabalho não tinha nada para eu corrigir. Porque já estava tudo corrigido. Bom, gente, vamos fazer, eu vou ter que fazer uma volta para esse. Nós vamos retornar um pouquinho, deixa eu ver se é esse. Mas, não, esse é a história. Deixa eu ver. Essa é a história que eu deixei aqui. Mas eu fiz uma revisão, foi até para avaliação do pessoal, antes da P1. Então, eu vou passar essa revisão, uma parte hoje e outra parte para a semana que vem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre prática educativa, voltando lá atrás. Hoje a gente já falou, querendo ou não, né? Um pouquinho quando a gente fez a vista de prova, pedagogia e didática. Então, a gente vai começar pela palavra educação. Que a palavra educação, ela tem duas conotações, 2 sentidos. Ela tem o sentido social, né? Quando você pensa na educação como manifestação da cultura,
que depende do contexto histórico e social, que ela vai variar de acordo com o que a gente já até colocou naquela questão quando a gente Só um minuto. Vocês estão vendo? Alô? Não. Não. É isso que eu vi agora aqui. Espera aí. Deixa eu compartilhar a tela. Comecei a falar, eu abri. Disse assim, ué, estou falando sozinha. Ai, gente, só eu mesma. Não está indo. Agora vai. Foi? Estão vendo agora? Foi, agora foi. Agora foi. Então, a gente vai falar, então, rapidamente, relembrando a educação, né? Que ela tem, essa palavra tem duas conotações, dois sentidos. Então, primeiro, o sentido social, quando a gente, vamos pensar naquela pergunta da nossa avaliação, que falava que ela é um fenômeno social e universal. Então, por quê? Porque ela não deixa de ser uma manifestação da cultura, ela depende do momento histórico, do momento social, e vai variar de um período para o outro, de uma época para outra, de uma sociedade para outra. Então, nesse sentido, ela é social. E ela também tem um sentido individual, porque quando a gente fala em educação, a gente se refere ao quê? Ao desenvolvimento das aptidões, das potencialidades de cada indivíduo, das habilidades, das competências, né? E nesse sentido, o termo educação ele vai se referir ao verbo latino educare, que é o sentido de quê? De educar. Nos dois sentidos, a palavra educação ela está ligada ao aspecto quê? De formação, formar alguma coisa, formar alguém. Aí eu coloquei as duas figuras, né? Dois momentos vivenciados pela educação de uma forma geral. Um momento da escola tradicional, né? Que era os castigos, né? As punições, a memorização. O professor era o centro de tudo, vivia no pedestal. Ele que interpretava a matéria, os alunos teriam que apenas devolvê-la, decorando. E o outro momento já é um momento mais o quê? O professor é o mediador, o professor ele interage com seus alunos, né? Ele está ali como ele vai direcionar, mas ele interage, ele se agrega ao grupo, né? Não tem uma distinção, ele ouve, ele senta com seus alunos, é diferente. Então, é um momento mais de hoje. Então, o que é essa didática, gente? Didática, ela é um dos ramos da pedagogia que se refere aos conteúdos de ensino, aos processos próprios para a construção do conhecimento. E qual é o seu estudo? Qual o seu objeto de estudo? É o processo de ensino, é tudo que ocorre na prática pedagógica, onde a gente tem de um lado alunos e do outro professores. É todo aquele processo que ocorre na sala de aula, onde tem os objetivos, as matérias, os meios, as estratégias, a avaliação, é tudo que ocorre na sala de aula, né? Então, a pedagogia, gente, o que é essa pedagogia? É o estudo sistemático da educação. Ela estuda a educação. E a prática educativa, ela está, de uma forma geral, vinculada à prática social global. Quer dizer, porque a prática educativa ela não ocorre somente dentro da escola, ela ocorre também em outros espaços sociais. E quais são esses espaços? Ela ocorre na escola, no trabalho, na igreja, nas praças, qualquer lugar que a gente for. Clubes recreativos, na família, que é o primeiro grupo social e é mais importante, né?
Então, prática educativa e sociedade. Aí a gente vai cair naquela pergunta da prova. Fenômeno social universal presente em todas as sociedades. Sim, porque todas as sociedades elas têm que ter o quê? Uma preocupação com o tipo de pessoas que eles irão formar. Tem que ser pessoas o quê? Críticas, criativas, né? Tem que cuidar dos aspectos físicos, dos aspectos morais, das crenças, das atitudes. A gente tem desse ser integral. E educação em sentido amplo? A gente vai ver que compreende o quê? Os processos formativos que ocorrem no meio social. Então, a educação em sentido amplo, ela ocorre em toda a sociedade, de uma forma geral. Então, a gente vai ver que educação, temos também uma educação em sentido estrito, que é restrito, né? Ela ocorre em instituições que são específicas ou não. Então, dentro dessa questão, as influências educativas, elas podem ser o quê? Não intencionais, né? E intencionais. Não intencionais, elas se referem às influências de quê, gente? Do contexto social, do meio, né, que os indivíduos vivem. E ela também é conhecida como educação informal. É bem parecida, né? São situações, experiências casuais, espontâneas, que não são organizadas, né? Mas que influem o quê? Na formação dos indivíduos, na formação das pessoas. E a educação intencional refere-se às influências quando há o quê? Intenção, né? Onde há o quê? Objetivos definidos conscientemente para educar. No caso, por exemplo, da educação escolar, extraescolar. Então, esse tipo de educação, ela tem tempo para acontecer, como a gente já viu, tempo para ocorrer. É o tipo de educação que a gente tem. Por exemplo, curso de pedagogia, 4 anos, né? É o tempo que a gente tem. A gente tem entrada e saída. Então, ela tem uma intencionalidade. Aí eu costumo dizer, na igreja, o catecismo também tem uma intencionalidade. Então, há uma intencionalidade, há o quê? Uma consciência por parte do educador quanto aos objetivos e tarefas que ele deve cumprir. Né? A gente tem, por exemplo, um tempo para isso acontecer, né? E o professor, por exemplo, quando a gente fala assim, o professor, ele está ali, ó, ele tem que dar conta daquele currículo, ele tem que dar conta daquele aluno, né? Agora, pode ocorrer também em canais de TV, de rádio, e vários outros locais, onde há a intenção mesmo de educar. Né? Quantos cursos que a gente faz, por exemplo, pela internet, às vezes para conseguir horas complementares? Ali tem uma intenção, tem uma intencionalidade. Bom, agora, educação formal. Quando se trata de quê? De uma atividade educativa estruturada dentro da escola, né? Ela é bem sistematizada, ela tem objetivos, tem tempo para acontecer. Ou pode ocorrer também em outras agências de instrução e educação, aí como a gente já falou, na igreja, pode ser nos sindicatos, uma empresa, né? Dá treinamento de pessoal, aí vai. E a educação não formal quando trata de uma atividade educativa estruturada fora do sistema escolar convencional, né? Aí a gente pode estar falando dos movimentos sociais, organizados, dos meios de comunicação de massa, etc. Bom, aí a gente tem outra coisa. A educação, instrução e ensino são 3 conceitos básicos. Então, a educação, gente, ela corresponde o quê? A toda modalidade de influências e inter-relações que convergem para a formação de traços de personalidade social e de caráter, implicando uma concepção de mundo, de ideias,
valores e modos de agir. Isso é educação, né? Então, o tipo de educação é ela que vai moldar a pessoa, né? Molda o caráter, de acordo com a pessoa, ela tem a sua concepção de ideias, de mundo, seus valores, modos de agir. Por isso que cada sociedade tem um tipo de educação diferente da outra, né? Instrução. A instrução já está relacionada ao quê? À formação e desenvolvimento da capacidade cognitiva mediante o domínio de conhecimentos. É aquilo que é passado para o indivíduo, né? E o ensino? São as ações, os meios e condições necessários à realização da instrução. Aí é a arte de ensinar mesmo. Como que essa instrução vai se realizar? Através do ensino. Bom, em linhas gerais, isso aqui eu não vou dar hoje. Em linhas gerais, eu queria falar um pouco dessa primeira parte, né? Que é importante. A prática educativa, de uma forma geral, ela existe em todas as sociedades. Deixa eu interromper o compartilhamento. Né? A prática educativa ela existe em todas as sociedades. Desde as comunidades primitivas, já se ensinava e já se aprendia. Por isso que eu vou atrelar uma parte na outra. Porque eu tinha feito separado da outra vez. Essa primeira parte, por exemplo, a Júlia, não sei se a Júlia estava em sala de aula, foi as nossas primeiras aulas. Eu acho que eu só cheguei a dar 1h30, né? Agora, essa outra parte aqui, que a gente vai falar da história da didática. Então, a história da didática, voltando lá um pouco no conteúdo, ela está ligada ao aparecimento de quê? Do ensino, no decorrer do desenvolvimento da sociedade, da produção das ciências, como uma atividade o quê? Planejada e intencional. Espera aí. Estou esquecendo de fazer algo. Compartilhar a tela de novo. Fica um tempo sem estudo, sem participar. Agora foi. Eu estou falando, eu disse assim, eu estou fazendo, eu disse assim, fiz de novo, a mesma coisa. Então, gente, para vocês que assistiram, mas de uma forma geral, a história da didática, vamos falar assim, antes as famílias, todas as famílias, elas ensinavam em casa, ou ensinavam através dos professores, que eram chamados de preceptores, né? A educação era dentro de casa, mas sempre teve assim, mas se a gente for ver que a história desse aparecimento da didática, a gente vai ver que sempre ocorreu dentro da sociedade, de uma forma geral, sempre ocorreu alguém que ensinava e alguém que aprendia, não? Então, desde os tempos mais remotos, existem indícios de formas elementares de instrução e aprendizagem. Isso é aquela resposta bonita que eu vi na prova de vocês, quando vocês falavam da educação difusa. Por que educação difusa? Porque ensinava-se intuitivamente, né? E se seguia o quê? A prática, né? A prática vigente, a prática do momento. Então, as comunidades primitivas elas tinham uma ação pedagógica, embora aí não estivesse presente o didático como forma estruturada de ensino. Mas se aprendia com os mais velhos, se aprendia com os pais, aprendia-se de uma forma geral, conforme a gente vai observar nessa imagem daqui. Olha só, todo mundo, as crianças estão vendo, né, como que era feita na época. Então, a educação ela era difusa, você aprendia pela intuição, intuitivamente.
E aí, na antiguidade clássica, nós vamos ver que, principalmente os gregos e romanos, né, que eram os povos mais desenvolvidos, começaremos o estudo sobre a didática registrando que ela sempre existiu na história da humanidade. Por quê? Porque o homem sempre ensinou e ele sempre aprendeu. No entanto, a escola como instituição para todos só foi instituída socialmente como forma de transmitir o legado cultural construído pela humanidade somente há pouco mais de 200 anos. Então, na antiguidade, a gente vai ver quem? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates foi importantíssimo, né? Porque ele marcou o nascimento da filosofia clássica, né? E ele teve como grandes seguidores, né? Eu costumo dizer que eles foram os herdeiros dele, né? Platão e Aristóteles também foram muito importantes também. Agora, o Sócrates, como eu expliquei para vocês da última vez, ele não deixou nada escrito, porque ele valorizava demais o debate, né? E o ensinamento oral. Agora, ele tinha um método que eu expliquei para vocês na época, que se chamava maiêutica, né? Esse método dele, ele chamava maiêutica, porque ele fazia... o que era maiêutica? Parto das ideias, porque ele fazia uma analogia com o trabalho da mãe dele. A mãe dele era parteira. E ele achava que ele era também um parteiro, mas um parteiro de ideias. E esse método dele era formado de duas partes. Era ironia e maiêutica. A ironia, ele costumava dizer que era o contrário daquilo que se quer expressar. Era fazer com que a pessoa descobrisse, despertasse, né, para a sua própria ignorância, saber que nada sabia, né? Porque ele a frase dele, né? Só sei que nada sei, né? E a maiêutica era o quê? A técnica de trazer luz às ideias. Era você descobrir, era o parto das ideias. Então, esse método dele, vocês vão ver assim, muito mais à frente, né, com as aulas de filosofia a partir do próximo semestre, se Deus quiser. E foram seus seguidores, né? A gente teve o Platão, né, que foi quem seguiu o seu caminho, né, que escreveu assim, vários diálogos filosóficos, né? Entre eles, a gente tem a República, que eu expliquei para vocês, que tinham 10 volumes, né? E o 7º, se não me falha a memória, é a que fala sobre o mito da caverna. E ele, nessa grande obra dele, que é uma das principais, a República, ele fala sobre uma sociedade ideal. E nessa sociedade ideal, ela era dividida em 3 classes. A primeira camada, ele falava que era presa às necessidades do corpo, ela era encarregada da produção. Então, eram os lavradores, os comerciantes. A segunda camada, ele colocou como dedicada à defesa, que eram os soldados. E a terceira camada, ele chamava que era a classe superior, que era o quê? Estava lá no topo, que eram os intelectuais, com poder político. Assim, os reis tinham que ser escolhidos pelos filósofos, né? Então, olha que interessante. Os reis tinham que ser escolhidos pela camada que era mais, na cabeça dele, era mais importante, que eram os intelectuais. Bom, e ele também criou, a gente tem a história também escrito, acho que como eu já falei, no 7º capítulo, né? No 7º livro, A República, que é Platão e o Mito da Caverna, que vocês também vão estudar. Bom, e Aristóteles, por sua vez, foi discípulo de Platão e discordou, né, do mundo das ideias dele, porque ele tinha um mundo sensível, um mundo inteligível, que era o mundo das ideias, e criou-se, né, alguma forma de... Já que ele era muito inteligente, né, e era o predileto discípulo de Platão. Bom, a
A ação pedagógica, nesse período, não, vou voltar aqui. E na Idade Média, a gente teve também Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que viu o homem a ser desenvolvido, aquele que pertencia... Alguém falou alguma coisa? A classe de homens livres, aptos a receber uma educação voltada para o ideal da moral, já que a gente está vivendo na Idade Média, né? De formação de caráter, de hábitos, do domínio das paixões, da justiça e outros mais. Domínio das paixões, principalmente, né? Por viver um período que era totalmente voltado para a igreja. A ação pedagógica se desenvolvia em quê? Em escolas, mosteiros, igrejas e universidades. Aqui é Sócrates tomando a cicuta, porque ele morreu envenenado, né? Ele preferiu morrer, fez seu último discurso aqui. Ele preferiu morrer envenenado do que continuar, né, naquela vida que ele já estava. Aqui é Platão e aqui é Aristóteles. Entretanto, até meados do século XVII, não podemos falar de didática como teoria do ensino. O termo didática, gente, ele só vai aparecer quando os adultos começam a intervir na atividade de aprendizagem das crianças e jovens através da direção deliberada e planejada do ensino. Então, tendo uma intenção propriamente pedagógica na atividade de ensino, a escola se torna uma instituição, atendendo aos níveis de ensino. Porque até então, nesse momento aqui, a criança, durante toda a Idade Média, né, praticamente, ela vivia não havia uma distinção entre a criança e o adulto. A criança era o adulto em miniatura. Então, ela participava de tudo junto com os adultos. Não havia uma distinção, né, que atendesse aos níveis de ensino. Aí surge Comênio. Comênio, ele que vai dar início, né, a uma formação de uma teoria da didática. Ele nasceu na República Tcheca, né, e morreu em Amsterdã em 1670. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre ensino-aprendizagem e suas leis ocorre no século XVII, através de João Amós Comênio. Ele era um pastor protestante que escreveu a primeira obra clássica sobre didática, que se chamou o quê? Didática Magna. Ele foi o primeiro educador, gente, a formular a ideia de difusão dos conhecimentos a todos e criar princípios e regras de ensino. Esses princípios e regras de ensino estão até no nosso texto. Eu até separei aqui. Eu sempre coloco, ler. Então, ele dizia que a finalidade da educação é conduzir à felicidade eterna com Deus, pois é uma força poderosa de regeneração da vida humana. Todos os homens merecem a sabedoria, a moralidade, a religião, porque todos, ao realizarem sua própria natureza, realizam os desígnios de Deus. Portanto, ele falava que a educação era um direito natural de todos. Então, já se pensava numa educação para todos, né? Outra coisa que ele dizia, por ser parte da natureza, o homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural. Isto é, de acordo com as características da sua idade. Olha aí, já pensando que cada um deve ser educado de acordo com o seu nível de desenvolvimento, né? Consequentemente, a tarefa principal da didática é estudar essas características e os métodos de ensino correspondentes de acordo com a ordem natural das coisas. E outra coisa que ele dizia, a assimilação dos conhecimentos não se dá instantaneamente, como se registrasse de forma mecânica na sua mente a informação do professor, como reflexo no espelho. No ensino, em vez disso, tem um papel decisivo a percepção sensorial das coisas. Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir de quê? Da observação das coisas, dos fenômenos. Aí já se pensava no concreto, nos órgãos dos sentidos. Por isso que a gente costuma falar que é tão importante a criança aprender em cima do concreto.
em cima dos órgãos dos sentidos. Ela tem que ver, ela tem que cheirar, ela tem que ouvir, né? E ele fala também do método intuitivo, né? Da observação direta pelos órgãos dos sentidos, das coisas, para o registro das impressões da mente do aluno. Então, essas são palavras, olha só, do século XVII, mas que, se você for pensar, hoje ainda, elas estão aí, né? Então, Comênio valorizava a melhoria da vida social do homem, para isso ele achava que todos tinham direito, né, à educação, a partir da educação, quando ele tivesse um melhor conhecimento dele próprio e o desenvolvimento de sua capacidade de autocrítica, que teria como consequência uma maior solidez moral. Então, a didática seria tanto o ato de ensinar como a arte de ensinar. Isso para ele. E ensinar aquilo que a natureza social indicava com relação à instrução, à moral e à religião. Como ele era o pastor, e nessa época tudo estava muito atrelado à religião. Esses três aspectos seriam trabalhados de forma integrada, uma vez que, através da instrução, o homem conseguiria enxergar sua vida além das limitações do tempo. Então, esse método comeniano baseava-se nos seguintes princípios. Aquilo que o aluno deve saber deve ser o quê? Ensinado. O que é ensinado deve ter aplicação prática, tem que ter utilidade. A explicação do que se está ensinando deve ocorrer de forma mais clara possível, mais simples possível, de forma que a criança entenda. E ensinar de acordo com as necessidades no seu devido tempo, respeitando as fases de desenvolvimento da criança. Como já está aqui. É um resumo, mais ou menos, do que foi lido. Aí a gente vai ver também que na Europa Ocidental Católica, outros pensadores também, gente, começaram a discutir a reforma dos procedimentos educacionais. E a gente vai ver que Jean-Jacques Rousseau, ele foi um filósofo que nasceu em Genebra, na Suíça, e morreu na França em 1778. A maior contribuição desse filósofo, Rousseau, para a educação foi olhar para a criança como um ser completo, em termos de sentimentos, interesses e desejos próprios. O que ocorreu com o avanço da psicologia do desenvolvimento, por ter dado atenção às diversas fases do desenvolvimento da criança e por sugerir uma educação diferenciada para cada uma dessas fases. Então, aí, ó, a psicologia já entrando, né? Porque a criança e suas fases de desenvolvimento. E ele foi um filósofo que pregou que cada fase da vida tem a sua existência própria e contribui para a compreensão de que o método da natureza vale para todas as coisas, e disse que não deveria se estabelecer um modelo quando se lida com educação de crianças. Isso aí, não existe uma homogeneidade quando se lida com a educação de crianças, né? Cada criança é diferente da outra, cada uma tem o seu diferencial. Não vou nem ler o texto aqui. Aí a gente tem também Henrique Pestalozzi. Dá uma rapidinho aqui. Bom, gente, antes de entrar aí, é importante colocar que Rousseau não colocou em prática suas ideias e ele também nem elaborou uma teoria de ensino. Essa tarefa coube a quem? Ao pedagogo Henrique Pestalozzi. Bom, Pestalozzi, ele nasceu na Suíça, né, e morreu em 1827. Era um pedagogo suíço. Ele seguiu os rumos pregados por Rousseau, vivenciando-os, pois era professor e teve a oportunidade de divulgar suas ideias e teorias baseadas no princípio de que toda criança deveria ter acesso à educação, qualquer que fosse sua classe social, inclusive se fosse portadora de limitações para o seu desenvolvimento. Daí, gente, ser tão importante a gente ver hoje, né? A gente tem uma instituição chamada Pestalozzi. Por quê? Em função
dele, desde essa época, ele já pensar, né, que não poderíamos cercear a criança com dificuldades, né, portadora de limitações, de ter acesso à educação. Então, ele atribuía grande importância a quê? Ao método intuitivo. Deixa eu ver se eu chego para cá, porque senão não dá para ler. Levando os alunos a desenvolver o senso de observação, a análise dos objetos e fenômenos da natureza e a capacidade da linguagem por meio do qual se expressa com palavras o resultado das observações. Então, isso aí era importante para ele, que a criança tivesse contato com a natureza, pudesse observar os fenômenos, né? E depois isso tudo era traduzido através de quê? De palavras, né? As crianças iriam expressar tudo aquilo que elas viram, que elas observaram. Então, é importante. Aí a gente pensa assim, numa aula passeio com os nossos alunos nos dias de hoje, olha que coisa importante. Sua maior contribuição teórica foi a elaboração de um método que era a base da sua prática pedagógica. Então, primeiro, ele apresentava o conteúdo da forma mais simples e prática. Em seguida, usava a observação através dos sentidos. E, por fim, exercitava o conhecimento de forma gradual para fixá-lo. E aí a gente tem também a gente pode ver que as ideias de Comênios, Rousseau e Pestalozzi influenciaram também outros pedagogos, né, importantes. E um deles foi João Frederico Herbert. Então, ele era o quê? Um pedagogo alemão que teve muitos discípulos e que exerceu uma influência relevante na didática e na prática docente. Ele também é considerado um inspirador da pedagogia conservadora. O fim da educação para ele é a moralidade e era atingido através de quê? Da instrução educativa. Educar o homem significa instruí-lo para querer o bem, de modo que aprenda a comandar a si próprio. A principal tarefa da instrução para Herbert é introduzir ideias corretas na mente dos alunos. Então, ele falava que o professor era o quê? Um arquiteto de mentes. E Herbert estava atrás também de um método único de ensino, em conformidade com as leis psicológicas do conhecimento. Então, ele estabeleceu 4 passos importantes, e que ele estabeleceu que seriam passos didáticos. Primeiro, ele dizia que a matéria, né, a preparação da matéria nova, teria que ser dada de forma clara, completa, e esse primeiro passo ele vai chamá-lo de clareza. O segundo passo, ele falava da associação entre as ideias antigas e novas. Quer dizer, você fazendo essa ligação, né, entre aquilo que já era conhecido com o que iria aprender. O terceiro passo, ele chamou de sistematização do conhecimento, tendo em vista o quê? A generalização. E o último passo, ele chama de aplicação, que é o uso dos conhecimentos adquiridos através de exercícios, o que ele denominou método. Posteriormente, os discípulos de Herbert desenvolveram mais a proposta dos passos formais, ordenando em 5 passos, que eles deram o nome de preparação, depois apresentação, assimilação, generalização e aplicação. O sistema pedagógico de Herbert e seus seguidores, chamados de Herbartianos, trouxe esclarecimentos válidos para a organização da prática docente, como, por exemplo, a necessidade de estruturação e ordenação do processo de ensino, a exigência de compreensão dos assuntos estudados e não simples memorização, quer dizer, o significado educativo da disciplina na formação do caráter. Mas, entretanto, o ensino é entendido como repasse de ideias do professor para a cabeça dos alunos, embora pensasse isso tudo, mas continuava sendo essa ideia. E os alunos, eles devem compreender o que o professor transmite, mas apenas com a finalidade de reproduzir a matéria transmitida.
Com isso, a aprendizagem ela se tornava o quê? Mecânica, automática, associativa, não mobilizando a atividade mental, a reflexão e o pensamento independente e criativo dos alunos. Quer dizer, continuava tudo na mesma. As ideias pedagógicas de Comênio, Rousseau, Pestalozzi e Herbert, além de outros, formaram as bases do pensamento pedagógico europeu, demarcando as concepções pedagógicas que hoje são conhecidas como pedagogia tradicional e pedagogia renovada, que inclusive a gente já tem conhecimento, né? Que a gente chegou a trabalhar todas essas pedagogia tradicional e renovada. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho, só para terminar, eu vou fazer uma leitura de como que é a disciplina de didática no curso de pedagogia, seu papel na formação docente ao longo dos tempos. Bom, primeiramente foi constituída pelo Decreto-Lei número 1190 de 1939, que definiu as finalidades da Educação Nacional de Filosofia, preparo de docente para o curso normal. Aí vem a Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 4.024/61. O Conselho Federal de Educação, por meio do parecer 25162, estabelece o currículo mínimo para o curso de pedagogia. Em seguida, o parecer 292/62, que regulamenta as matérias pedagógicas para a licenciatura, mantém a estrutura bacharelado e licenciatura. A duração do curso de bacharelado e licenciatura era de 4 anos, 6 matérias obrigatórias, que era Psicologia da Educação, Sociologia Geral, Sociologia da Educação, História da Educação, Filosofia da Educação e Administração Escolar, e 2 escolhidas pela instituição de ensino, né? Aí a gente poderia escolher ou Biologia, Filosofia e outras aí, Higiene, Currículo. Vale ressaltar que Didática e Prática de Ensino deveriam ser acrescentadas obrigatoriamente para a licenciatura. Por quê? Porque são carro-chefe do curso de pedagogia, né, gente? Por isso que desde cedo elas eram obrigatórias. Em 1969, o curso de pedagogia foi reorganizado, sendo nomeado as habilitações, que é pela Lei número 5.540 de 1968. Que essas habilitações eram aquelas: supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar e matérias pedagógicas, matérias para o magistério. Eu peguei essa época. O parecer 252/69 regulamentou 5 habilitações, né? Orientação educacional, administração, supervisão, inspeção e dos cursos, disciplinas que são essas pedagógicas. Para qualquer uma das habilitações, o título obtido de licenciado, sendo a didática matéria obrigatória de núcleo comum. Quer dizer, a didática ela era essencial para o pedagogo. A Lei 5.692/71 incluiu as funções docentes e não docentes para o ensino de primeiro e segundo grau. O curso de pedagogia começou a formar docentes somente para o curso normal e especialistas não docentes para a escola de primeiro e segundo grau. Por quê? Porque a pedagogia, nós quando somos pedagogos, nós podemos dar aula no ensino médio, que é agora, né? Mas somente curso normal. Nós não podemos dar aula para o curso de formação geral. É evidenciado por 2 esquemas: formação em cursos regulares e formação regular acrescida de estudos adicionais, que também funcionou na época, né? Esses estudos adicionais eram cursos que eram dados para professor que fazia o curso normal, mas que depois queria dar aula para a 5ª e 6ª série, ou queria dar aula somente para a educação infantil. Aí teria estudos adicionais em, em pré-escola, e isso depois tudo foi se acabando, né? Aí a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia, que é de 2006, né? Que enfatizam a formação docente para o exercício do magistério e define atividades docentes como aquelas relacionadas ao planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas e projetos próprios dos setores educacionais e espaços não escolares, como também produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e educacional.
Na estrutura do núcleo de estudos básicos no curso de pedagogia, enquanto disciplinas referentes à organização e ao desenvolvimento do trabalho docente, sendo a disciplina de didática uma delas, que tem como objetivo de estudo, o ensino e como objetivo levar a aprendizagem. Então, a disciplina de didática ela está inteiramente ligada à teoria da educação, às teorias da organização escolar, às teorias do conhecimento e à psicologia da educação, sendo considerada a base da prática educativa. Então, é o carro-chefe do trabalho do professor, do docente, é a didática. E ela, vamos aproveitar aqui e falar que ela também mantém uma relação muito grande com outras ciências, né? Como, por exemplo, a filosofia, a história da educação, né? De uma forma geral, porque ajuda a refletir em torno das teorias educacionais. Ela também está atrelada à sociologia da educação, porque a sociologia vai estudar o que é a educação como processo social, vai ajudar os professores a reconhecer as relações entre o trabalho docente e a sociedade de uma forma geral. Ela também está atrelada à psicologia, né? Porque com as implicações, porque através dela a gente pode ter conhecimento das fases de desenvolvimento dos alunos, conforme as idades, os mecanismos psicológicos presentes, né? Para que os alunos possam assimilar ativamente os conhecimentos e habilidades. Então, ela está atrelada também com as outras ciências, ela necessita delas para poder fazer o seu trabalho, o professor fazer o seu trabalho. Bom, de uma forma geral, deixa eu interromper aqui. De uma forma geral, esse primeiro conteúdo, a gente falou um pouco, né? Tem as duas, o pessoal que vai fazer avaliação aí. Nós temos 2 textos, que é do Libânio, que está na trilha, falando sobre a história e a prática pedagógica, né? A prática pedagógica, pedagogia e didática, que a gente vai trabalhar também na nossa avaliação, tá? Então, ficam aí esses 2 textos. Não vendo mais ninguém aqui. Tá aí. Então, daqui a um pouquinho eu vou estar mandando a avaliação para quem vai fazer, tá, gente? Aí na aula que vem a gente só vai falar da instrução, só para a gente repassar o conteúdo. E os trabalhos, quem for fazendo, eu vou pedir uma coisa para vocês. Esses trabalhos aí já são para P2, né? Que já vai valer nota. Eu gostaria que vocês, se quiserem ir mostrando alguma coisa, pode mandar para o meu e-mail, não é bom? Para eu ir olhando, para ficar legal. Vão fazendo as pesquisas, falando, Mariné, achei isso aqui, não sei o quê. Aí, para mim é legal. Eu vou olhando para vocês. Tá? Chegou mais alguém ou eu acho que ficamos mesmo nos 25? Espera aí. 25. Pô, Angra tá aí. Vitória. Tô mandando atividade hoje, hein, pô, Angra? Fazer tudo, trabalho, tudo, tá? Tá bom, querida? Então, Vitória, Raica, Josiane. Tá bom. Eu acho que está todo mundo aí. Tá. Bom, gente, então é por hoje, tá? O pessoal, olha só, só vou pedir assim, o pessoal que vai refazer a avaliação, por favor, não deixa de mandar o requerimento. Quem vai refazer? Quem não fez, eu estou mandando já a avaliação, tá?
Só para eu poder confirmar e poder mandar a avaliação, porque eu só posso mandar se apesar de que vai até amanhã a data, tá? Mariné, Oi. o nosso grupo para o trabalho ficou, no caso, sem a Kathleen, né? Já que ela não faz a sua matéria. Não. Aí vai deixar dessa forma mesmo? Tem mais alguém que não esteja no grupo? Eu não sei. Eu acho que se tiver alguém sem grupo, tem alguém sem grupo aí, gente? Porque eu não tenho a Kathleen. Ela não faz a minha disciplina. Eu sei que eu tenho 30. Ah, tem uma menina, Larissa, mas ela não está frequentando. Eu ia tentar, eu vou mandar até avaliação para ela, porque ela falou que não estava conseguindo vir. Não sei se ela está vendo pelo AVA. Eu tenho uma aluna a mais. Eu vou ver, Isabelle, se ela vai participar. Se por acaso ela for participar, eu passo para você o nome dela, tá bom? Tá bem, tá combinado então. Obrigada, Mariné. Nada, meu amor. Então, gente, por hoje, vamos. Boa noite. Eu vou estar mandando a avaliação para o pessoal agora, tá bom? Fica com Deus. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite.